Fala galera do canal Só Esportes, tudo bem? O assunto dessa semana é a ida de Lionel Messi para o Barcelona, então vamos aproveitar o tema e relembrar algumas das contratações mais importantes dos clubes brasileiros ao longo da história, né? Claro que nenhum presidente de um clube desembolsou o que o dono do Paris Saint-Germain irá pagar para o Messi, que é um salário astronômico. Quem não queria o salário do Messi, né? Seria uma ótima, né? Mas voltando ao tema, né? Vamos falar no vídeo de hoje alguns dos principais atletas que passaram pelo futebol brasileiro, que vieram de contratações ou empréstimos, né? Vamos começar falando pelo Seedorf. O Seedorf, né, o holandês, ele teve passagem pelo Ajax, pela Inter de Milão, pelo Milan, Real Madrid, enfim, né? Ele é um dos principais jogadores da história do futebol mundial, conquistou Champions League, e o Botafogo em 2012 contratou o Seedorf, conseguiu contratar o Seedorf. Ele saiu do Milan e tinha várias propostas, mesmo tendo idade, tinha propostas do Oriente Médio, Estados Unidos, alguns clubes da Inglaterra, porém ele decidiu vir para o Botafogo e jogou muito bem. A torcida do Botafogo tem saudades, né? Quem vê o Botafogo hoje numa situação difícil na segunda divisão, cheio de dívidas, né? Lembra de 9 anos atrás do Seedorf jogando pelo Botafogo. Ele conquistou o Campeonato Carioca em 2013, né? Na final do Taça Rio ele acabou perdendo o pênalti, inclusive, contra o Fluminense, mas o Botafogo venceu por 1-0, né? E como já tinha o título da Taça Guanabara, conseguiu o Campeonato Carioca. Também levou o Botafogo depois de muito tempo para a Libertadores, né? Então a passagem do Seedorf pelo Botafogo foi positiva. Vamos falar de outro jogador que saiu do Milan e foi para o clube carioca. Estou falando dele, do Ronaldinho Gaúcho, né? Que brilhou no Paris Saint-Germain, fez história no Barcelona, teve uma boa passagem no Milan no começo, depois ficou um pouco apagado e o Milan teve o contrato rescindido com o Milan, né? E 3 clubes brasileiros tiveram de olho no Ronaldinho Gaúcho. O Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio. O Grêmio é o clube formador do Ronaldinho Gaúcho. Ele já tinha saído de forma polêmica do Imortal. Alguns torcedores do tricolor gaúcho já não gostavam do Ronaldinho Gaúcho pela forma que ele saiu do clube, mas acreditavam que ele pudesse voltar e já estava quase tudo pronto, gente. O Grêmio preparou a festa, preparou as caixas de som, estava tudo pronto para anunciar que Ronaldinho era do Grêmio, porém de última hora, no finalzinho, ele acabou indo para o Flamengo. Isso frustrou os gremistas, né? Tanto que quando foi Flamengo e Grêmio no Olímpico, ele foi muito vaiado, e isso até hoje é repleto de memes nas redes sociais. No Flamengo, o Ronaldinho Gaúcho começou com muito amor da torcida, campeão carioca, jogou muito naquela partida do Campeonato Brasileiro contra o Santos, que foi 5-4, porém, da mesma forma que o amor foi intenso no começo, ele acabou rapidamente, depois de desavenças com a diretoria, alguns jogos não tão bem que ele jogou, né? O Ronaldinho foi para o Atlético Mineiro, e no Atlético Mineiro, sim, ele fez história conquistando a Libertadores e elevando o patamar do Galo. Agora vamos falar de 2 jogadores do Corinthians, né? O Tevez e o Ronaldo, começando pelo argentino. Em 2005, o Corinthians teve uma parceria com uma empresa e essa empresa ajudou muito nas contratações, né? A MSI ajudou muito nas contratações de vários atletas como Mascherano e Tevez. O Tevez que tinha mercado para jogar em grandes clubes da Europa, mas ele veio para o Corinthians e no Corinthians ele ajudou o Timão a conquistar aquele campeonato brasileiro polêmico de 2005, principalmente para o torcedor do Internacional, né, que não engole aquele título do Corinthians. Mas o Tevez, né, apesar de toda a confusão, ele teve diversas atuações boas, jogou muito, foi um dos principais líderes daquela conquista, com aquela dancinha que ele fazia depois dos gols. Ele acabou saindo, né, no ano seguinte do Corinthians, mas deixou o seu legado. Quando se fala de Tevez, lembra da passagem dele que ele teve pelo clube paulista. Em 2009, o Corinthians vivia um momento totalmente diferente, tinha sido rebaixado em 2007, estava no processo de reestruturação. Então, quando o Ronaldo Fenômeno foi anunciado,
mesmo ele tendo diversas cirurgias, já um pouco fora do peso, foi um grande espanto, né? O Ronaldo fenômeno no Corinthians, e isso, né, para o torcedor corintiano foi fundamental, que alimentou ainda mais a paixão da torcida do Corinthians. E a passagem do Ronaldo foi brilhante. Em 2009 ele conseguiu o título do Campeonato Paulista, fazendo gol de cobertura no Fábio Costa, conquistou a Copa do Brasil na final contra o Internacional, né? Em 2010 ele teve algumas boas atuações, mas não teve o mesmo desempenho de 2009. Em 2011 a situação piorou, o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima e ele se aposentou, né, falando que o corpo dele já não aguentava, mas a passagem do Ronaldo do Corinthians só demonstrou o quanto ele é fenômeno, porque mesmo tendo as dificuldades, ele conseguiu fazer grandes jogos, grandes atuações, e dava para perceber a diferença dele para os zagueiros, né? O Ronaldo realmente foi diferente. Quem assistiu ele no Corinthians, né, teve o prazer de ver um dos principais jogadores da história do futebol mundial atuar por um clube, né? Agora, vamos falar do Adriano em 2008. O Adriano, que não era como o Ronaldo, né? Ele não estava no auge da forma dele, né? Algumas desavenças com o Inter de Milão, tanto que o Inter de Milão resolveu emprestar para o São Paulo, né? E ele jogou muito bem no São Paulo, né? Foram 6 meses de empréstimos, nenhum título. O São Paulo chegou na semifinal contra o Palmeiras do Campeonato Paulista, ele fez os 2 gols no jogo de ida, no jogo de volta o São Paulo acabou perdendo no antigo Palestra Itália. Na Libertadores, o São Paulo acabou sendo eliminado pelo Fluminense com um gol no finalzinho do Washington, né? Mas apesar de não ter chegado em nenhuma final, o Adriano marcou seus gols, né? Deixou a torcida alegre do São Paulo, já que ele era um jogador diferenciado. Outro jogador que voltou para o futebol brasileiro, não no fim da carreira, foi o Robinho. O Robinho que em 2010 voltou para o Santos, e ele teve sorte, hein? Porque o Santos tinha Neymar, Paulo Henrique Ganso, todo mundo no auge, um time de videogame que era 10-0, 9-1, 8-1, um time que dava alegria de ver jogar, né? E o Robinho se aproveitou disso, ele conquistou o Campeonato Paulista, conquistou a Copa do Brasil, jogando muito, e foi convocado para a Copa do Mundo, sendo um dos principais jogadores do Brasil naquele ano de 2010. Né? Ele até marcou o gol na partida contra a Holanda, que culminou na eliminação do Brasil nas quartas de final. E essa passagem do Robinho pelo Santos, né, devolveu, assim podemos dizer, devolveu o futebol dele, né, que ele estava um pouco apagado, e quando ele jogou no Santos, ele jogou muito e foi para o Milan, né, já com um grande destaque, né, voltando a ter aquela grande fase dele. Para finalizar, vamos falar de 2 jogadores, Forlan, né, o Forlan, e o último eu vou deixar, não vou dar spoiler ainda não. O Forlan, ele tinha sido o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 e 2 anos depois ele foi para o Internacional. Ele teve passagens pelo Manchester United, pelo Atlético de Madrid e também pela Inter de Milão, e ele foi para o Internacional. E criou uma expectativa enorme na torcida da parte vermelha do Rio Grande do Sul, né? Porém, ele não, podemos dizer, não superou as expectativas criadas pela torcida. O Forlan só conquistou o Campeonato Gaúcho em 2013, teve boas atuações no começo, mas depois não jogou bem, acabou diversas partidas indo para o banco de reserva, tanto que nem cumpriu seu contrato, aceitou uma proposta do Japão e não deixou saudades da torcida do Internacional, e até hoje é pouco falado, né? Quando se fala em Forlan, não se lembra que ele passou pelo Internacional, e sim pela grande Copa do Mundo que ele fez com o Uruguai em 2010, né? O Uruguai que conseguiu o 4º lugar naquela Copa da África. Para finalizar agora sim, sem spoiler, né? Não, com um pouco de spoiler ainda, né? Vamos supor que seu time, né? Vamos supor que o Neymar, em 2022, ganhe a Copa do Mundo, jogue muito, seja um jogador fantástico, né? Que ele já é, mas que ele consiga levar o Brasil para o Hexa, seja o principal jogador, e no ano seguinte um clube brasileiro vai lá e contrata ele. Foi exatamente o que aconteceu com o Romário. O Romário, que tinha sido um principal jogador da Copa do Mundo de 94,
foi contratado pelo Flamengo, o Flamengo tirou ele do Barcelona, mas aí não foi questão de dinheiro, o Romário queria vir mesmo jogar no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde tem seus amigos, onde tem sua vida particular. Então, ele jogou aqui no Flamengo em 95, né? Fez trio com um dos principais trios do futebol brasileiro, Edmundo, Sávio, Romário, que no papel tinha tudo para ser perfeito, para o Flamengo ganhar vários títulos, mas houve uma decepção, já que o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro ficou nas últimas posições, né? Então, se tivesse a fórmula de 4 rebaixamentos, o Flamengo poderia ser rebaixado no Brasileiro de 95. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu me alonguei muito no vídeo, mas realmente esses jogadores que eu citei tiveram uma história importante no futebol brasileiro, né? Umas contratações de grande impacto. Então eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquela joinha no canal Só Esportes e espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau e até a próxima.